Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 9 de março de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar entrando na palavra, tá bom? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora eu também te peço, Pai, visita aquela pessoa que vai estar ouvindo essa live, vai estar ouvindo essa palavra, que você possa estar indo de encontro, ajudando, fortalecendo, repreendendo, quebrando as cadeias, fazendo as obras das trevas, obras de macumbaria, de feitiçaria, dando força e sabedoria para essa pessoa continuar nos teus caminhos. Alcança o lar, abençoa, sustenta, fortalece, repreende as obras das trevas, Pai. Repreende a contenda, a briga, Pai, a divisão nos lares. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que a gente vai estar lendo hoje, ela está em Salmo 127, tá bom? Diz assim, Cântico de Peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos tá? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, mais uma vez eu te peço que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou do Salmo 121, falou do Salmo 127. Ai, Jesus, falou do Salmo 3. Eu não sei o que o Senhor quer falar, mas o Senhor tem algo para dizer aos nossos corações. Então eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só venha falar daquilo que o Senhor tem para falar a mim e aquele que vai estar ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Salmo 127 é um salmo onde o salmista, provavelmente está falando de Salomão, né? Ele já vai estar dando glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque ele vai estar falando assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se Deus não edificar a tua casa, se a tua casa não estiver firmada sobre a rocha que é Cristo, se a tua casa não estiver firmada sobre a rocha, né, sobre Deus, a sua casa estiver firmada na areia, de nada adianta, né? Então nós temos que ter uma vida firmada com Deus, uma vida constante, uma vida de busca. Porque a gente sabe lá mais para frente da parábola, Jesus fala da casa na rocha e da casa na areia, né? A casa na areia, ela derrete, porque ela não tem o que? Fundamento, né? Então nós temos que ter fundamento. Nosso fundamento é quem? É Cristo. Nosso fundamento é quem é Deus, é a palavra, né? É procurar seguir as Sagradas Escrituras. Para sermos o que? Alicerçado na rocha que é Cristo. Porque a igreja hoje em dia as pessoas não têm um alicerce. E isso é muito chato, né? É muito triste. Porque as pessoas não têm identidade. Muitas pessoas hoje é de um jeito com uma pessoa, de um jeito com outra. Se você tem um alicerce em Cristo, você vai ser a mesma pessoa sempre. Tentar ser. Você não vai apoiar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Igreja, se tem uma coisa que me irrita, quando eu vejo alguém vir com fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra. É muito feio isso, né? Nós temos que ter uma identidade em Cristo. E se Cristo, se a sua casa está firmada na rocha, que é Cristo, você tem uma identidade de um servo de Deus, de um cristão. Entendeu? Então você vai permanecer naquilo que o Pai te ensinou. E ele vai mais assim: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Se Deus, ele não nos guardar, né? Se não é o Senhor que nos guarda, né? Que vigia. Porque antigamente era assim, o abrigo, né? Que representa o abrigo, uma segurança, né? Em Deus. Se a nossa segurança não estiver em Deus, se a nossa casa não estiver firmada na rocha, do que adianta? Você pode ter 1000 guardas humanos, mas não adianta nada. O Senhor diz assim, no Salmo 91, que ele dá ordem aos anjos dele, né, para estarem acampados ao nosso lado. Então, assim, se você serve a Deus, igreja, a gente passa por situações que a gente nem vê, nem sabe. Mas os anjos do Senhor nos livrou, né?
O Senhor dá ordem aos seus anjos, né, para nos livrar e para nos guardar. Porque em todo tempo nós estamos numa luta constante. E essa vigilância aqui do Senhor já é algo bem espiritual mesmo, né? Porque se Deus não guardar, quem é que vai guardar a tua casa? Quem é que vai guardar, né? Deus, ele é o abrigo seguro, ele tem que ser o construtor da nossa vida, né? Ele tem que ser o tudo, ele tem que ser o nosso refúgio, como diz o Salmo 121. O Senhor é o nosso socorro bem presente, né? O Salmo 120 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é dele, ele que é o seu refúgio, ele que é o meu refúgio, entendeu? Não tem outro. Então, o poder das nossas vidas não vem de nós, mas vem de Deus. É Ele quem derruba os nossos inimigos, é Ele quem nos guarda, né? Porque antigamente, quando os inimigos invadiam a cidade, né? Tinha um guarda que ficava na sentinela. Aqui, onde eu moro, perto aqui, tem ali um quartel, né? Onde tem os jovens. E eles ficam lá em cima de sentinela, olhando com a arminha, né? Durinho. E era assim antigamente, né? Tinha um guarda. O nosso guarda é o guarda de Israel. Ele não dorme, não cochila. Ele tá o tempo inteiro acordado. Mas detalhe, o inimigo da nossa alma também não cochila. Ele tá todo o tempo procurando maquinar contra mim e contra a tua vida. Mas se nós sabemos aonde está firmado a nossa vida, a nossa rocha está em Cristo, então descansa. Descansa porque o nosso guarda não dorme. O inimigo não dorme, mas o nosso guarda também. Deus é o nosso guarda fiel, né? Ele diz assim: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não adianta você querer ficar vigilante, porque você não sabe, você não consegue ver atrás. Você pode ver na frente, dos lados, mas atrás você não vê. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Tem gente, igreja, que trabalha demais e trabalha, e trabalha, e trabalha e não tem nada. Por quê? Porque ele não está descansando no Senhor, né? Deus, ele não quer que a gente se mate de trabalhar, né? Se mate. Não, ele não quer. Ele quer que a gente trabalhe, que a gente tenha um alimento, que a gente busque ele, que a gente consagre a ele os nossos bens, consagre todos. O provérbio diz assim, consagre, acho que não lembro se é 15, eu não lembro agora, que pra gente consagrar os nossos bens ao Senhor, né? Então a gente tem que consagrar tudo a Deus. Consagre. Você não precisa se matar de trabalhar. Tem gente que é tão ganancioso, avarento, trabalha, usurento, não tem nada, não desfruta da vida, só com ganância. E isso não é legal. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que a gente trabalhe, a gente descansa. É o Salmo, vamos lá, Salmo, acho que é o 4. 4? É o 4 mesmo. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Tem um que fala assim, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então é Deus, né? É Deus que dá o sustento, né? Ele dá o sono e o sustento. Então, tem mensagem de você ficar desesperado, tá? E isso, que aquilo. Olha, não vou nem entrar em detalhes. Tem tantas coisas que a gente vê, pessoas que a gente vê, situações gananciosas, trabalhando, e no final da vida não tem nada. Porque a nossa vida tem que estar firmada na rocha, que é Cristo, né? Então a gente tem que trabalhar. Porque a gente está na terra, a gente paga água, luz, paga condomínio, paga aluguel, paga prestação, você paga. Você paga convênio, você paga perua, você paga tudo. Paga dentista, isso, aquilo. Então nós temos que trabalhar porque nós temos na terra. Mas enquanto nós estamos aqui nessa cidade, mas nós não somos aqui. Nós estamos aqui como forasteiro. Mas você tem que fazer o quê? Plantar no reino dos céus, né? Ele diz assim: o Senhor concede o sono àquele a quem ele ama. Diz assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos é a herança do Senhor. Nossos filhos é a herança do Senhor. É uma dádiva, é uma bênção de Deus, né? É um sinal que Deus, um favor, né? Que Deus está nos concedendo. E às vezes a gente vê que pessoas não cuidam daquilo que Deus dá, né? Maltratam os filhos, outras matam, outras destroem. Por quê? Porque a sua casa não está firmada na rocha que é Cristo. Se você tem uma casa firmada em Cristo, você vai zelar dos filhos que Deus te deu, né? Você vai zelar dos filhos que Deus te deu, porque o filho é uma dádiva.
No Antigo Testamento, os filhos eram tidos como herança, né? A gente vê que aquela mulher que não tinha filho, era um estéril, era, bem dizer assim, maldita, né? E principalmente elas queriam muito ter filho homem, né? E esse ter filho aqui representa assim, você ter alguém para te defender, né? Alguém para te ajudar quando você é levado no tribunal, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. A gente vê da viúva, né, do azeite, que quando o seu esposo morre, aí leva os seus filhos cativos, né? Quer levar os seus filhos, e ela vai perder tudo, né? Porque o filho representava ali o trabalho futuro, né? Alguém que estaria trazendo alimento para ela, porque já era viúva e ia ficar sem os filhos. É bem complexo. É como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então a gente tem os nossos filhos, a gente cria eles, a gente educa eles para o mundo. A gente ensina a criança no caminho que deve andar. Então assim, você vai ensinar o melhor para o seu filho. Você é uma pessoa de caráter, de princípios morais, firmado na rocha que é Cristo. Então você vai passar os princípios morais de Cristo. Porque nós servimos um Deus moral. Então, a gente vai estar sempre fazendo aquilo que é para a glória de Deus, né? E dando exemplo de homem e mulher de Deus. Tem gente que não dá exemplo, né? Tem pastores que dentro de casa é um trem, na igreja é uma cara de santo, né? E mulheres também. E isso é muito complicado, porque você vai dar conta, eu vou dar conta se estiver fazendo isso. Muitas pessoas não aceitam, né? É bem complicado. Então, os filhos são a herança do Senhor, é uma recompensa que ele dá. E como os flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Então, assim, se teve filho, então você vai lançar. Porque quando a gente cria os nossos filhos, eles saem pro mundo, eles não vão ficar pra gente, né? A gente cria os nossos filhos, porque a gente tem que criar nossos filhos da melhor maneira. Sempre tentando ser independentes, fazendo as coisas, o que é certo, ensinando o que é certo, né? A gente sabe que a adolescência, a juventude tem momentos de confusão mesmo, que é natural, né? A ter identidade, a ter se encontrarem. Mas a gente vai estar sempre dando a diretriz, né? Sempre dando uma direção, explicando o que é certo e o que é errado. Aí diz assim, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, né? Então aquele homem que tem a casa cheia de filhos, né? Que foi abençoado por Deus, tem bastante filhos, ele é feliz, né? Então, uma casa repleta de filhos, uma mesa cheia de filhos, né? Depois, mais pra frente, vai falar, no Salmo 128, é mais ou menos um acompanhamento do 127, vai falar assim, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa, que é no Salmo 128, 3, né? Então, os filhos é assim, né? É tão bom quando a gente se une na mesa, a gente ora, agradece a Deus. E a gente tem perdido muito isso, né? O inimigo, ele tem roubado isso, né? Aqui em casa eu tenho brigo muito, falo muito com isso. Quando vai pra mesa, nada de celular. Quando vai pra mesa, ora pra Deus, ora, agradece o alimento, né? Então, eu sempre bato nessa tecla aqui em casa. E às vezes, quando eu tenho um amiguinho aqui deles, assim, dela, né? Eles ficam até meio com vergonha, falam, vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento? Porque é um costume, que eu não vou abrir mão. Café da manhã e o almoço, janta, seja lá o que for, uma pizza, não abro mão, né? Então tem que agradecer a Deus, porque é Deus quem dá o alimento, é Ele que dá a força para trabalhar, para que o alimento venha estar em nossas mesas. Então é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Ele diz mais assim, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, né? Então antigamente os filhos representavam a testemunha, né, na frente do tribunal, né? Do bom caráter do pai, né? Como que o pai era. Tinha os defensores, porque sempre existiu pessoas falsas que caluniam, né? E hoje não é diferente. Quantas pessoas falsas, mentirosas, né? Enganadoras, né? Sabe o que me fez lembrar aqui? De Acabe e Jezabel, né? Quando Acabe queria a vinha de Nabote, ele ficou todo triste. E a Jezabel falou, ai, que você tá triste? Que semblante tá triste? Aí ele falou, ai, que Nabote não quer me vender a vinha dele. Aí ela chega e fala assim, amanhã mesmo a vinha de Nabote será tua. Ela arrumou várias falsas testemunhas. E ali caluniaram Nabote, apedrejaram Nabote e ele simplesmente ficou com a vinha de Nabote, né? Quantas pessoas querem ficar com a tua vinha, né? Querem ficar com... Nabote dizia assim, longe de mim, né? Desfazer da herança dos meus pais. Ele tinha um zelo pela herança, né? Então, os filhos é uma herança. Então, assim,
o zelo que Nabote tinha, mas Jezabel e Acabe simplesmente não levava em conta, né? Acabe invejoso e sua esposa, uma mulher de Belial. Então, assim, a gente não pode se reunir com as coisas erradas, a gente tem que reunir com o que é certo. Temos caráter e princípio, né? É um tempo difícil, onde a gente vê quantos pais... Às vezes eu paro assim, eu falo assim, nossa, um exemplo, eu vejo assim, a gente liga a TV e fala assim, nossa, o vizinho matou outro vizinho, seu filho estava junto. Como assim? A mãe matou. Como assim? Ei, os pais, exemplo, tem que ter uma vida com Deus, né? E quando isso se estende a tudo, no ministério, em todos os lugares, né? Principalmente na família e no ministério, né? Então, você quer me ver irritada, é quando eu vejo gente safada ter apoio. E como gente mentirosa e safada tem apoio, né? Gente do céu, isso é muito triste, né? E eu não apoio, não. Pode ser meu filho, pode ser meu esposo, eu não apoio. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus moral. E eu não sou parcial. E Deus não é parcial. E por isso eu não posso ser parcial também. Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Entendeu? Porque você tem mãe e tem pai. Então a gente tem que trabalhar isso. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Tá bom? Não permita. Tenha uma moral. E não troque a sua vinha por nada, tá bom? Deus abençoe, um bom dia, fica na paz do Senhor Jesus.